Eu queria agora usar o Botetias para apresentar para vocês dois belos objetos da geometria plana. O que eu vou mostrar para vocês até agora pode também ser mostrado usando métodos de geometria elementar. Eu preferi usar a linguagem de homotetias para ilustrar o seu poder e também para praticar algumas das propriedades de homotetias que a gente viu até agora. Nossa história começa com um triângulo ABC. Esse triângulo, ele um, tem alguns pontos importantes. Um deles é o baricentro, mesmo chamado de G, que vocês podem ver na figura. Os pontos A', B' e C' são os pontos médios dos lados. E os segmentos A', B' e C' são as medianas do triângulo. É sabido que essas medianas se encontram em um único ponto, no caso, como você vê na figura, o baricentro, e é sabido também, uma propriedade importante, que o baricentro divide as medianas na razão de 2:1. Isso quer dizer, na figura, por exemplo, para o vértice A, que o segmento AG é 2 vezes o segmento GA'. Equivalentemente, o segmento GA' é metade do segmento GA. E está do outro lado do segmento A com relação ao G. Então, automaticamente, o que nós estamos vendo aqui é que nós temos uma homotetia de centro G e razão menos meio, que leva A em A'. E da mesma maneira, ela leva a B em B' e C em C'. Eu chamei essa homotetia de sigma para simplificar a nossa vida notacionalmente, e eu vou usar essa notação mais tarde. Um triângulo, outro ponto notável do triângulo é o seu ortocentro. O ortocentro é o ponto de encontro das alturas, esse é o resultado conhecido. Na figura aqui, R, S e T são os pés das alturas, o ponto onde as alturas interceptam o lado oposto, e o ponto H, o ortocentro, é determinado como a interseção das alturas. Eu falei que esses pontos estão nos lados opostos, mas isso é incorreto. Na verdade, para triângulos obtusângulos, os pés das alturas estão sobre as retas suporte, duas delas, né? Estão sobre as retas suporte dos lados correspondentes. De qualquer maneira, eu prefiro usar sempre uma figura de um triângulo acutângulo, por ser geral o suficiente e também por simplicidade. Todos os resultados que eu vou mostrar são verdadeiros também para triângulos obtusângulos e, evidentemente, retângulos, né? Eu marquei também nessa figura aqui, eu marquei os pontos U, V e W, que são os pontos médios dos segmentos que ligam o ortocentro aos vértices. Por exemplo, U é o ponto médio do segmento HA. Finalmente, eu queria falar do circuncentro. O circuncentro é o centro do círculo circunscrito ao triângulo, em azul na figura. É o círculo que passa pelos 3 vértices. Como que a gente acha o ortocentro? Bem, ele é o ponto de encontro das 3 mediatrizes do triângulo. Em geral, se você tem 3 pontos, para achar o centro dos 3 pontos não alinhados, e quer achar o centro do círculo que passa por eles, você traça 2 mediatrizes dos segmentos determinados pelos pontos, e você acha o centro do círculo que passa pelos 3 pontos. A terceira mediatriz também passa por esse centro. Eu deixei aqui na figura os pontos O, G e H, para que vocês já percebam visualmente que eles estão alinhados. Esse é o resultado que nós vamos provar mais tarde, e esse objeto, a reta que passa por OGH, conhecido como reta de Euler, é um dos objetos notáveis que eu quero apresentar para vocês. O outro objeto
vai aparecer daqui a pouquinho. Até o momento, nós temos 9 pontos na figura. Os 9 pontos escolhidos, eles vêm em triplas, né? Os pontos médios dos lados, em vermelho, a linha, B', C'. Os pés das alturas, em verde, R, S, T. E os pontos médios do segmento que liga o ortocentro aos vértices, que são U, V e W, nessa cor que eu não sei qual o nome. Tá? Bem, vocês conhecem um teorema que diz que 4 pontos são concíclicos se o quadrilátero formado por eles, quadrilátero convexo, tem ângulos opostos que somam 180. Ou seja, é um critério forte para garantir que 4 pontos são concíclicos, estão sobre a mesma circunferência. Em geral, você deve pensar mais ou menos que se você tem uma circunferência no plano, ela passa por 3 pontos que você conhece, e você joga um ponto no plano ao acaso, esse ponto tem pouquíssima chance, na verdade tem chance zero de cair na circunferência. Ou seja, a questão de 4 pontos serem concíclicos carrega consigo uma rigidez forte. Deve ser, então, uma grande surpresa perceber que esses 9 pontos estão em uma mesma circunferência. Esse é o segundo objeto notável que eu queria apresentar para vocês. Eu peço desculpas porque eu esqueci do ponto C' nessa figura, mas ele está aqui, onde eu acabei de marcar. E esse vai ser o tema da nossa conversa, da conversa presente, mostrar que esse objeto existe e ainda ver alguma outra propriedade interessante dele. Isso posto, vamos então ao trabalho, né? Vamos começar dando uma olhadinha nessa figura aqui. Então, nós temos a altura e nós temos... Bem, nós ainda não temos essa reta M. Vamos ver como ela aparece. Eu vou pegar a altura, agora a reta, né? Essa reta verde, e eu já sei que A vai em a linha através de sigma. Lembrem que sigma é a homotetia de centro G de razão menos meio. Bem, o que acontece com essa reta H por essa homotetia? Vai dar uma reta paralela a H e que tem que passar por A', porque A vai em A'. Bem, uma reta paralela à altura, que é perpendicular a BC, também é perpendicular a BC e passa pelo ponto médio, logo ela é mediatriz do lado BC. Ou seja, pela homotetia sigma, a imagem de H é M, que eu registrei aqui. Dito em português mais claro, nossa sigma leva uma altura na mediatriz. Bem, mas o mesmo vale para todos os outros vértices. O que eu fiz para A não tem grande... se eu trocasse A por B, era a mesma coisa. Então, a gente conclui que as 3 alturas do triângulo vão nas 3 mediatrizes. Bem, as 3 alturas concorrem em H, as 3 mediatrizes concorrem em O. Então, a gente conclui imediatamente, o primeiro fato interessante é que nossa mediatriz, nossa homotetia, perdão, ela leva H em O. E, imediatamente, presta atenção, a gente concluiu que os pontos O, G e H estão alinhados, porque se 2 pontos são relacionados com homotetia, eles são colineares com o centro da homotetia. Essa é uma boa maneira de ver o poder da linguagem de homotetias. Nós vamos abordar isso um pouco mais tarde, mas, por enquanto, notem que como A vai em A', H vai em O, então o segmento AH vai no segmento A'O. E mais ainda, como a nossa homotetia tem razão menos meio, então o segmento OA' tem comprimento metade do comprimento do segmento AH. Eu vou usar esse fato mais tarde. Agora, eu vou mostrar para vocês, de cara, que nossa homotetia, aquela centro G razão menos meio,
leva ao círculo circunscrito em um círculo. Isso nós sabemos que toda homotetia leva um círculo, mas que esse círculo já vai ser o círculo de 9 pontos. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que sigma de C, onde C, esse C com essa escrita interessante, é o círculo circunscrito, que sigma de C passa pelos pés das alturas e passa pelos pontos médios dos segmentos que ligam o ortocentro aos vértices. Já passa pelos pontos médios, certo? Porque A, B e C estando em sigma, a linha B' e C' estão na imagem de sigma, como nós vimos anteriormente. Então, vamos começar. A primeira coisa que eu faço, eu traço um segmento, esse triângulo AXY, onde AX é paralelo a BC e XY é perpendicular a X, ou seja, paralelo à altura verde. Vamos olhar para X primeiro. Bem, nós temos a X paralela a BC e sigma de A é a linha. Bem, a reta AX vai numa reta paralela. Quando eu digo vai, eu quero dizer, quando eu aplico sigma na reta, eu vou ter uma reta paralela à reta X. Mas como A vai em A', eu concluo imediatamente que a reta AX vai na reta BC. Isso quer dizer que o ponto X, a imagem do ponto X, que não está na figura, eu estou chamando de X', ela está na reta BC. O problema é que eu não sei onde, mas isso é fácil de ver. É evidente na figura, por simetria da circunferência, que a linha R é metade de AX. Tá? Que é a mesma coisa que a E, né? Que é metade de AX. Mas o que a homotetia faz? Ela pega o segmento AX e manda no segmento cuja medida é metade da medida do segmento AX. Então, nós temos AX', que está aqui em algum lugar, é metade de AX, mas a metade de AX é a linha R. Então, a gente conclui que X', a imagem de X pela homotetia, é o próprio R. Ou seja, esse ponto X vai no pé da altura pelo vértice A. Analogamente, eu acho outros pontos na circunferência com a mesma construção que vão nos pés das outras 3 alturas, e eu concluo, então, que a imagem do círculo circunscrito passa também pelos pés das 3 alturas. Finalmente, a gente observa que AY, agora eu pego o triângulo AXY, eu já sei que AX vai em a linha R. Esse é um triângulo retângulo. E como homotetias preservam ângulos, a imagem de um triângulo retângulo, pela homotetia, é outro triângulo retângulo, o que diz em particular que Y' está na reta AR, na altura verde. Bem, por outro lado, a linha Y' é paralela a Y, porque homotetias mandam retas em retas paralelas. Então, o que nós temos aqui são 2 segmentos, esse segmento é para o segmento AY, paralelo ao segmento A'Y', e nós temos, então, o paralelogramo AY', A'O, mas nós sabemos também que OA' é metade de AY'. Perdão, OA' é metade de AH. Então, Y' coincide com o ponto U, ou seja, a imagem de Y é o ponto médio do segmento que liga H ao vértice A. Então, a gente achou na circunferência circunscrita um ponto cuja imagem é U, e da mesma maneira a gente acha pontos cujas imagens são U, V e W. Ok? Bem, então a gente acabou de mostrar de fato que nossa homotetia leva o círculo circunscrito no círculo de 9 pontos. Temos mais. A gente tem agora
o comentário que eu prometi para vocês sobre a reta de Euler. Aqui eu uniformizei, eu supus que a distância de H a G seja 2. Ok? Então, H elevado em O, por nossa homotetia, esse segmento aqui, como HG é 1, o segmento GO vale, perdão, como HG é 2, o segmento GO vale 1. Bem, O elevado por a homotetia, pega o ponto O, passa pelo G, leva no ponto N, de tal modo que essa distância GN é metade de GO. Como GO é 1, GN é meio. Isso implica imediatamente que N é o ponto médio do segmento HO. Então, é um fato surpreendente que esses segmentos estejam todos, perdão, que esses pontos não só estão numa mesma reta, mas existe uma relação bem forte entre eles. Você pega o segmento HO, G divide esse segmento na razão 2:1, e N é o ponto médio desse segmento. Como vocês veem, homotetias fazem a demonstração desses fatos muito simples. Bem, o fato da nossa homotetia levar ao círculo circunscrito, o ciclo de 9 pontos, pode também ser interpretado de outra maneira. Ela leva o ciclo circunscrito no círculo que passa pelos 3 pontos, U, V e W, aqui na figura. Desculpe, eu devia ter preparado isso antes. Deixa eu só colorir aqui para vocês verem. Pronto. Aqui está o meu círculo de 9 pontos novamente. E aí, a gente pode pensar que H está contraindo os pontos A, B e C pela metade. Ou seja, que o círculo de 9 pontos em vermelho na figura pode ser obtido também como isometria, através de uma homotetia de centro H e razão meio aplicada ao círculo circunscrito. Tá? Isso mostra uma coisa muito interessante, é que bem, agora eu vou ter que desenhar aqui, desculpem. Se eu pego um ponto arbitrário da circunferência e ligo ao H, outro totalmente arbitrário, por exemplo, aqui, vamos chamar de ponto X. Um momentinho. Não, vamos deixar ele sem nome mesmo, porque senão eu posso atrapalhar o resto. Então, esse ponto aqui é o ponto médio entre H e o meu ponto arbitrário. Ou seja, o círculo de 9 pontos ele pode ser caracterizado de modo muito interessante como o lugar geométrico dos pontos médios dos segmentos que ligam H aos pontos do círculo circunscrito. Isso em particular, a gente tinha isso, né, para U, V e W. Mas agora a gente vê que essa propriedade se aplica, essa característica se aplica a todo e qualquer ponto do círculo de 9 pontos. Bem, finalmente, eu queria mostrar para vocês que esse círculo de 9 pontos são os objetos mais exóticos e espantosos da geometria plana. Ele tem uma propriedade absolutamente extraordinária, que eu vou descrever para vocês agora, essa propriedade conhecida como Teorema de Feuerbach. Esse teorema diz o seguinte: você pega um triângulo ABC, o nosso velho amigo, você traça o círculo de 9 pontos, você determina ele, e você traça o círculo inscrito em verde aqui, acabei de selecionar ele um pouco, e os 3 círculos escritos. Um círculo escrito, como esse aqui, é um círculo que toca o triângulo em um lado e no prolongamento dos outros 2. Ele também é tangente a 3 pontos dos lados, das retas suporte dos lados do triângulo. Em conjunto, você tem aqui os 4 círculos tritangentes. O círculo inscrito, tangente ao triângulo no
nos três lados internamente e os três círculos escritos. É uma propriedade absolutamente extraordinária do círculo de 9 pontos que ele seja tangente a esses 4 círculos, como vocês podem ver aqui na figura. Eu não vou demonstrar isso para vocês, mas apenas eu queria apresentar para vocês verem que esse é realmente um resultado muito, muito, muito bonito e difícil de provar, inclusive. Por isso que eu não vou provar ele para vocês agora, não é o nosso objetivo. Mas é um objeto que vale a pena estudar. Bem, vamos agora resolver alguns exercícios usando os conceitos que a gente viu até agora. O primeiro é um dos clássicos da literatura, por motivos didáticos, que é construir um quadrado inscrito no triângulo ABC com um lado apoiado em AB. Os outros dois vértices, evidentemente, nos lados que sobram. Esse é um problema utilizado pelo Polya para exibir a seguinte estratégia. Bem, nós não sabemos resolver o problema com todas essas condições, mas a gente sabe resolver esse problema com uma condição a menos, com dois vértices no lado AB e um vértice no lado AC e o vértice P, que está solto por aí, onde ele deve estar para completar um quadrado. O que o Polya nos diz é que a gente deve fazer, nesse caso ele está ilustrando o ponto que se a gente fizesse várias soluções desse problema, a gente enxergaria que o ponto P está andando em uma linha reta. Deixa eu até colocar essa linha para a gente dar uma olhada aqui. E a gente sabe de onde vem essa linha, essa reta. Essa reta, ela é um fenômeno de homotetia. No caso, a dilatação do ponto P com centro em A, ou seja, submeter o ponto P a uma motetia de centro A e valores variados da razão, fazem com que o ponto P ande uma reta. E desde que você fixe uma posição inicial para o ponto P, claro. E aqui está a nossa solução. A solução é a interseção dessa reta com o lado, dado pela posição do ponto P quando a reta intercepta o lado BC. Bem, mas nós queremos enxergar isso como um fenômeno de homotetia. Então, o que a gente faz, isso é um pouco exagerado, o problema já está resolvido. Eu quero apenas ilustrar qual é a linguagem de homotetia que se aplica ao problema. A gente traça essa reta, tá? Fazemos uma homotetia de razão AQ sobre AP, e essa homotetia imediatamente vai mandar esse quadrado no quadrado, vai mandar o ponto P no ponto Q, e nós temos a nossa solução. A solução é evidentemente trivial, mas ela é modelo para várias outras situações que a gente encontra tradicionalmente em geometria. Por exemplo, deixa eu fechar isso aqui. Por exemplo, deixa eu apagar essa reta que eu deixei sem querer. Nós gostaríamos muito de construir uma poligonal como essa que está na figura, com lados paralelos aos lados do triângulo e com os três segmentos congruentes. Bem, a gente pode trabalhar como no problema anterior. A gente constrói uma poligonal com uma condição a menos. No caso, a condição a menos é que esse vértice pertença a esse lado, ao lado BC, e nós procedemos exatamente como no modelo anterior. A gente pega uma motetia com centro em A e determinada pela reta suporte desse ponto, e onde a reta suporte intercepta esse ponto, intercepta o lado BC, nós temos a solução do problema. A ideia dinâmica aqui é essa, e o problema pronto é esse aqui. Porque a ideia é exatamente a mesma, nós estamos sempre usando essa ideia que uma homotetia preserva paralelismo,
preserva proporções, em particular, preserva igualdades também, preserva ângulos. Então, todas as ideias que a gente usou anteriormente, elas foram usadas aqui agora. Várias, pelo menos, né? Aqui, ela tem uma variante interessante desse problema que eu deixo para vocês se divertirem. Esse problema aqui já é um pouco mais interessante. Nós temos 3 circunferências concêntricas de raios arbitrários, só concêntricas, e nós queremos construir segmentos A, B e C, pontos A, B e C, um em cada circunferência, de modo que AB seja igual a BC, ou seja, que B seja o ponto médio de AC. Quando a gente fala ponto médio, é claro, nós já pensamos em uma homotetia. No caso, nós pensamos como AB é metade de AC, então B é a imagem homotética de C com centro no ponto A e razão meio. Notem bem que nós estamos fazendo isso, nós estamos dizendo isso por observação da figura. Efetivamente, nós não construímos nenhum desses pontos. Bem, o ponto A pode ser arbitrário, pouco importa onde ele esteja na circunferência. Mas uma vez conhecido A, nós temos que construir C e B. Bem, a observação aqui é que se B é a imagem homotética do ponto C, ela, por uma homotetia de centro A e razão meio, então B está na imagem homotética da circunferência C por essa mesma isometria. E aí nós fazemos essa construção, nós construímos imediatamente a imagem homotética da circunferência C', da circunferência C, e uma vez construída essa imagem homotética, que é o círculo vermelho, nós temos o ponto B. E acabou o nosso problema. É simples assim. Na verdade, vocês vão ver que não há absolutamente nada mágico em pedir que esses 2 pontos sejam iguais. A gente poderia pedir simplesmente que os segmentos AC e AB, que AC sobre AB, fosse uma determinada constante positiva, e a gente repetiria o mesmo argumento com 1/2 em vez dessa constante. Ou seja, a gente poderia pedir que o ponto B, em vez de ser o ponto médio de AC, dividisse o segmento AC em uma razão dada qualquer. Nesse caso, claro, o problema poderia não ter mais soluções. Eu deixo a análise para vocês. Uma outra maneira de resolver o problema também é você notar que A, se você escolhe o ponto B, então o ponto A é a imagem do ponto C por uma homotetia de centro B e razão -1. Nesse caso, a gente constrói a circunferência C', que é a imagem da circunferência C, pela homotetia de centro B e razão -1, e obtemos imediatamente o ponto A como antes. Não há diferença nenhuma aqui. Esse é um problema parecido com o problema inicial do quadrado que a gente viu. Ele é apenas aparentemente diferente. Para ilustrar a solução dela, eu vou precisar de um ponto que eu não coloquei aqui, que é o centro dessa circunferência. E por algum motivo ele não está aparecendo aqui. Acho que eu deixei ele escondido. Ele está aqui. Nós sabemos se 2 circunferências são tangentes, então a reta dos centros... desculpem. Olhando para a figura ainda, a reta dos centros passa pelo ponto de tangência. Nós vamos usar esse fato daqui a pouco. Então, o que nós temos, isso é o que nós queremos. Nós queremos essa figura. Essa aqui são 2 raios da circunferência pequena, que nós queremos construir ainda, e esse raio aqui é perpendicular à corda AB. Então, ignoramos mais uma vez a solução do problema, e nós vemos, mais uma vez, que essa corda, nós temos uma homotetia, várias, né, porque eu estou variando a constante de homotetia, que leva
que pega uma circunferência qualquer aqui, construída dessa maneira, essa corda, esse raio perpendicular a essa corda, e onde esse ponto chegar aqui, nós construímos a circunferência que a gente quer. Bem, a imagem homotética de um ponto por uma circunferência é uma reta, perdão, as imagens homotéticas percorrem uma reta, e nós temos aqui imediatamente o ponto procurado, que é o ponto U, que nos dá imediatamente a construção que a gente está procurando. É curioso que esse problema parece difícil para começar, mas de fato ele é fácil. Aqui nós temos um problema de construções geométricas. Qual que é a ideia? Aqui nós temos um triângulo, que é um jogo muito divertido em geometria plana. Você dá 3 elementos de um triângulo e pedir para construir. Você dá 3 elementos, 3 lados, por exemplo, e pedir para construir um triângulo que tem esses 3 lados. Esse problema, tranquilo, resolver e analisar, saber se tem soluções ou não. Nesse caso aqui, os dados iniciais são o comprimento de uma bissetriz S e os 2 lados adjacentes B e C, como da figura. Então, foram apenas dados esses comprimentos, nós estamos supondo que o problema é possível e nós estamos olhando para a figura completa, para a suposta figura completa, procurando elementos na figura que nos permitam usar para construir a própria figura. Esse é o método grego de análise. O que a gente pode fazer aqui? Bem, nós temos o teorema da bissetriz. Quer dizer, o teorema da bissetriz nos diz que a razão dos segmentos determinados pela bissetriz no lado, ou seja, BS sobre CS, é a mesma razão que C sobre B. Os segmentos determinados pela bissetriz estão na mesma razão que os lados correspondentes. A gente pode escrever isso desse jeito, que BS sobre C é igual a CS sobre B. Mas nós sabemos também que B está em algum lugar no círculo de centro A e raio B. E C está, analogamente, está num círculo de centro A e raio B. Então, isso que a gente sabe. Nós sabemos 2 possíveis lugares geométricos para B, 2 possíveis lugares geométricos para C, e nós sabemos se a gente tivesse o C, a gente saberia como fabricar o B. Bem, então, são esses elementos que a gente tem. Bem, a gente percebe o teorema da bissetriz, ele diz que C é a imagem homotética de B por uma homotetia de centro S e raio menos B sobre C. Bem, se C é a imagem homotética de B por essa homotetia, então C está na imagem homotética dessa circunferência por essa mesma isometria. E isso resolve, por essa mesma homotetia, desculpem. E isso resolve o nosso problema. A gente desenha em algum lugar AS, um segmento de comprimento S, damos nome aos pontos A e S, traçamos com centro em A as 2 circunferências de raios B e C, e fazemos uma homotetia de centro A, que pega essa circunferência em B, e leva na circunferência B'. A homotetia é aquela que nós vimos que ligava os pontos C e B. Bem, uma vez que a gente constrói o ponto C, a gente automaticamente tem o ponto B. Bastando traçar para isso a reta CS, onde ela interceptar a circunferência B, essa é a solução do nosso problema. Notem que não há 2 soluções, porque ela tem o ponto de interseção, deve ser o ponto oposto, na semirreta oposta, com relação a S. Bem, deve ser patente para vocês também que esses problemas podem ou não, esse problema pode ou não ter soluções. Uma solução é que foi necessário que a circunferência B' interceptasse a circunferência C em função de menos C sobre B. E essa interseção pode não existir. Então, não é nossa intenção aqui analisar esses casos. A análise da existência ou não da solução, ela parte dessas observações
que nós estamos fazendo. A ideia agora é apenas estudar quando que a circunferência vermelha, B', intercepta a circunferência C. Mas não é nosso objetivo aqui fazer esse tipo de discussão, fica como para casa para vocês. Esse é um problema bastante interessante. Nós temos duas circunferências que interceptam no ponto M, e nós queremos achar A e B de modo que AM é K vezes BM, onde K é dado. Um caso particular desse problema é quando K é menos 1, aparece muito nos livros-texto, quando os segmentos AM e BM são iguais. Nós aqui queremos resolver o problema geral. Notem que estou supondo K negativo aqui, porque como A e B estão em lados... perdão, eu nem falei do que é. É assim, porque nós estamos essencialmente falando de segmentos orientados aqui, né? A AM e BM tem segmentos tem direções opostas, sentidos opostos. Bem, quando a gente escreve AM igual a KBM, quase imediatamente a gente enxerga que B é a imagem homotética de A, com centro em M e razão K. E mais uma vez, o nosso problema está resolvido. A gente simplesmente pega a circunferência C, determina a circunferência C', que é a imagem homotética de M, de C, com centro em M e K, e nosso problema está resolvido. Por sinal, me ocorre agora que eu esqueci, até o momento, de dizer que para determinar a imagem homotética de uma circunferência, basta a gente determinar a imagem homotética do centro e de um ponto da circunferência. Essas imagens vão ser o centro e um ponto da nova circunferência, da circunferência homotética primeira.